Graça e paz. Aqui quem fala é o irmão Cassiano Correia e nesse momento eu quero dar início a mais um estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo, hoje falando sobre a expressão Filho de Deus. Na última aula eu falei sobre a expressão Filho do Homem aplicada a Cristo no Novo Testamento, que fazia referência do Cristo esperado pelos judeus, o qual eles esperam até hoje, porque eles rejeitaram o Messias quando ele veio, o nosso Jesus, E essa expressão Filho do Homem é ligada à linhagem de Cristo, Seria aquele que viria da linhagem de Davi. Filho do Homem está relacionado à sua linhagem, a tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o Messias que viria, o rei que viria da linhagem de Davi, o qual o seu reinado jamais acabaria, Mas aí, como o foco hoje é dentro do assunto da expressão Filho de Deus, eu vou pedir para você que, caso queira ouvir com mais detalhes a respeito da expressão Filho do Homem, procure aí nos meus vídeos, no meu canal, a aula, o estudo sobre a expressão Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o tema do vídeo que está lá no meu canal do YouTube, tá bom? Hoje vamos iniciar a aula falando sobre a expressão Filho de Deus. O que significa a expressão Filho de Deus? No contexto, no contexto em que foi escrito nos Evangelhos, no Novo Testamento. Antes de responder a essa pergunta, eu quero estimular o seu raciocínio, trazendo dentro desse tema alguns questionamentos. O fato de Jesus, esse é o primeiro questionamento que eu quero fazer, e até para estimular o seu raciocínio dentro da fé, para que você se ligue com Deus, a partir desse momento que eu estou iniciando a aula, que convide o Espírito Santo de Deus para fazer parte desse estudo, dessa aula que você está ouvindo nesse momento, para que, através daquilo que está sendo dito, o Espírito possa trabalhar na sua mente, no seu coração, trazendo revelação de Deus para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos prestar atenção e acompanhe o raciocínio de acordo com o que Deus está me direcionando aqui, tá bom? Tenta responder, aí na medida que eu vou fazendo os questionamentos, as perguntas, eu mesmo vou estar respondendo, mas a princípio as perguntas são para que você mesmo raciocine dentro da fé que você confessa, que você vá falando com Deus e pedindo orientação e vendo se aquilo que eu estou dizendo não está de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade, a verdade é o próprio Deus na nossa vida, é o próprio Cristo, e é Ele quem nos revela a sua verdade em nossas vidas, tá? Vou falar para você daquilo que eu tenho recebido de Deus. Eu espero e creio, e assim eu oro, que o Espírito Santo venha trazer na sua mente, no seu coração, revelação, venha trazer mudança de mente, amém? Cura, libertação, salvação, tudo que a palavra de Deus possa proporcionar à sua alma, à sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, eu quero fazer o seguinte questionamento. O fato de Jesus ser chamado Filho de Deus, e você vai acompanhar lá nos Evangelhos, você pode ver Jesus mesmo falando sobre si, se identificando como Filho de Deus, e em alguns casos os apóstolos chamando ele de Filho de Deus. E aí eu quero, para estimular o seu raciocínio, fazer essa pergunta. O fato de ser chamado Filho de Deus significa então que ele foi criado? É uma pergunta um pouco difícil, porque um filho é aquele que foi gerado, aquele que nasceu de alguém. Então, a expressão Filho de Deus significa que Jesus foi gerado em algum momento da história. Inclusive, a Bíblia também diz que ele não só chama ele de filho, mas também chama ele de primogênito de toda a criação. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. E também chama ele de unigênito do Pai. Está no Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. Ora,
se Jesus foi criado, isso implica em outras questões, né? Pois um ser criado, né, uma criatura, ela não pode ser adorada, né? Uma criatura não pode ser adorada. A Bíblia nos ensina que só a Deus devemos adorar, né? O Criador, aquele que criou todas as coisas, só aquele que é eterno, que não tem início nem fim, né? Esse deve ser adorado, e toda criatura não deve ser adorada, né? Não é digna de adoração. O ser criado não pode ser adorado segundo as Escrituras Sagradas. A gente vê como exemplo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que rejeitaram a adoração. Até mesmo a gente vê a história de um anjo nas Sagradas Escrituras que rejeitou a adoração. Por quê? Porque um anjo é um ser criado, né? Ou seja, ele está a serviço de Deus, a serviço do Todo-Poderoso, assim como toda criatura, né? Está debaixo da potente mão de Deus, da autoridade de Deus. Logo, se não é eterno, não pode ser adorado, né? Ele não pode ser adorado se ele não for eterno. Então, uma segunda questão que eu quero colocar aqui é que se ele é eterno, ele também não poderia redimir o homem do pecado. A Bíblia ensina que só Deus pode redimir o homem do pecado. Só Deus pode perdoar pecados. Amém? Aquele que não é eterno, aquele que não é Deus, não tem autoridade para perdoar pecados. Se um ser humano pode perdoar pecados, então ele não pode ser pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Ou seja, todos os seres humanos pecaram. E levando isso em conta, nós podemos entender que nenhum ser humano pode perdoar pecados, uma vez que ele pecou, peca e pecará. Amém? Só Deus pode perdoar pecados. E uma terceira questão é que Jesus, se ele fosse criado, né? Se a gente chegar à conclusão de que ele é um ser criado, ele também não pode ser criador de todas as coisas, né? Como um ser que foi criado pode ser criador de todas as coisas? A Bíblia nos ensina que Deus é aquele que criou todas as coisas, que formou todas as coisas. Então, se ele criou todas as coisas, se ele não tem princípio, se ele não tem início e não tem fim, é sinal de que ele é eterno. Então, Deus, ele não pode ter sido criado. Amém? Eu estou frisando bem essas questões para você entender a linha de raciocínio ao qual eu estou querendo conduzir você, meu irmão, minha irmã, para que você entenda essa expressão Filho de Deus, de onde vem e se faz sentido que a gente venha adorar a Cristo como Deus, sendo que a Bíblia mostra que ele foi um ser criado, né? Agora, como que a gente pode administrar essa questão, né? Sabendo que a Bíblia chama ele de Filho de Deus e, ao mesmo tempo, a Bíblia também fala que ele é eterno. Amém. Vamos continuar, vamos dar seguimento no raciocínio, né? Vamos seguir o raciocínio. Então, vamos lá. Não seria um erro afirmar, né, que aqueles que prestam culto a Jesus cometem idolatria, né? Eu adoro a Jesus, você que é cristão porque adora e serve a Jesus. Se ele é um ser criado, logo ele não é Deus, porque se um ser criado não é Deus, então se você adora um ser que não é Deus, então você comete idolatria, segundo a palavra de Deus. Amém? As Sagradas Letras nos ensinam que só devemos adorar a Deus e só a Ele devemos prestar culto, né? Isso parte desde o Antigo Testamento, faz parte da lei dos 10 mandamentos, só a Ele servir, só a Ele prestar culto, né? Frisando novamente aqui, para você entender que só a Deus devemos prestar culto. Então, se a Bíblia chama Jesus
de Filho de Deus, primogênito de toda a criação, né? Primogênito, chama ele de unigênito, então, né, a gente entende que ele foi, o que dá a entender é que ele foi criado, né? Como poderemos então resolver essa questão, levando em conta que se ele é filho, logo, né, foi gerado por alguém, certo? Né? Se ele foi gerado, ele foi criado, logo não é eterno. Né? Vamos continuar aqui. Eu acho que está dando um nó aí na sua cabeça, né? Se é que você já não sabe sobre esse assunto, porque é um estudo, né? Muitas pessoas já têm essa revelação, né? Mas talvez você não tenha, e talvez seja uma aula esclarecedora para a tua vida espiritual, né? Para que você entenda por que Jesus é adorado, por que aquele que é cristão serve a Cristo como Senhor, como Deus, né? Mas é necessário entender esse termo, Filho de Deus, para que a gente chegue à conclusão de que se vale a pena, se é correto ou não adorar a Jesus Cristo. Bom, partindo para o esclarecimento, né? Eu quero primeiro explicar o contexto dessa expressão no Novo Testamento, ou seja, o que os judeus entendiam a respeito. Leia comigo o Evangelho segundo João capítulo 5, versículo 18. Lá está escrito assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você pode perceber aqui que quando os judeus eles procuravam matar Jesus, eles tinham raiva de Jesus, era pelo simples fato de ele se declarar Filho de Deus, o Filho de Deus, não apenas um Filho de Deus, né? Mas o Filho de Deus, aquele que veio com o propósito profético, né? Desde o Antigo Testamento, que a Bíblia promete, no Antigo Testamento ainda, que o Filho de Deus viria, né? O contexto dos judeus ali é o seguinte, que quando Jesus ele declarava isso, né, ser Filho de Deus, ele estava dizendo ser o próprio Deus, da mesma natureza, da mesma essência, né? Ou seja, ele era o prometido, o ungido de Deus. No Antigo Testamento, o termo Filho de Deus, né, em textos proféticos, como eu já havia dito aqui, lá está apontando para o ungido, para o rei, para o ungido, o Messias, né, que haveria de vir, sendo este o próprio Deus encarnado. É isso que o Antigo Testamento fala quando se refere ao Filho de Deus. E quando Jesus ele dizia que era Filho de Deus, ele estava dizendo: eu sou o ungido, eu sou o Rei dos judeus, o Rei dos reis, eu sou o Messias, o enviado, o próprio Deus encarnado aqui nessa pessoa, né? Por esse motivo, na perspectiva judaica, Jesus estava cometendo uma grande blasfêmia. Como poderia um simples camponês, vindo de Nazaré, ser o Salvador de Israel, né? Que era o que eles esperavam? Como poderia ele ter em si a natureza de Deus? Para os judeus isso era absurdo. Um homem simples que não tinha onde recostar sua cabeça, né? Que nasceu numa manjedoura de forma mais simples possível, né? Não veio com o propósito de fazer guerra, de criar revolução, de tomar o poder de Roma para entregar nas mãos do povo de Israel, né? Que era o que o povo de Israel esperava, um Messias forte, poderoso, que viesse com a espada na mão, montado no cavalo branco e tomasse Roma e governasse sobre Israel, fazendo com que Israel reinasse junto com ele sobre todas as nações, né? Para os judeus isso era uma afronta, porque eles rejeitaram aí a gente vê como que Jesus foi rejeitado desde do momento em que ele se declarou Filho do homem, Filho de Deus, né? Desde o momento que ele veio, ele foi rejeitado pelos judeus.
né? Ok, uma vez que entendemos, né, por que os judeus queriam matar Jesus, né? Uma vez que entendemos por que os judeus queriam matar Jesus, vamos entender também o que quer dizer essa expressão Filho de Deus, né? Num contexto bíblico, para a gente entender, né? Para os judeus, queriam dizer exatamente o que eu vou explicar daqui a pouco, mas para a gente que é gentio, que não tem a mesma cultura dos judeus, né? Da nossa perspectiva, né? Da perspectiva das pessoas que não conhecem a cultura judaica, né? Para os judeus ele estava afirmando ser o próprio Deus encarnado. Os judeus eles tinham e têm o entendimento do que é ser filho de Deus, né? Já os gentios têm uma perspectiva diferente. Os gentios entendem que se é filho, logo foi criado, né? Os judeus eles já entendem da forma correta, que é a que a gente vai falar daqui a pouco, mas para os gentios, se é filho, logo foi criado, então não é eterno, entendeu? Vamos partir para a explicação dentro da nossa perspectiva, gentios, não judeus, tá? Sabemos que para ser filho, né, por uma questão lógica, ele tem que ter sido criado, né, como eu já disse, e se ele foi criado, então não é eterno, como eu já disse. Sendo que a Bíblia chama ele de Pai da eternidade. Ora, Filho de Deus, que subentende-se, né, que foi criado, foi gerado, e a Bíblia chama ele de Pai da eternidade. Ora, isso é muito engraçado. Vamos continuar, né? Como que ele pode ser filho, pode ter sido criado e ao mesmo tempo é chamado de Pai da eternidade? Será que estamos aqui diante de uma das possíveis contradições, né? De uma possível contradição bíblica? Jesus é mesmo Filho de Deus, né? Ou ele é o próprio Deus, né? Ou ele é filho ou ele é Deus. Se ele é Deus, ele nunca foi filho, ele não era filho anteriormente, né? E se ele não era filho, o que ele era, né? Vamos lá. Para acentuar um pouco mais, vamos fazer o seguinte. Vou dificultar um pouquinho mais a interpretação dessa verdade. Eu quero convidar você a ler comigo algumas passagens bíblicas que podem dar a ideia de que Cristo é um ser criado. Eu já li no início, eu só citei a referência, agora eu vou ler. Colossenses 1,15, está escrito assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Também João capítulo 3,16, esse versículo eu não havia citado no começo, né, onde está escrito, é o versículo central da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, como eu já disse. Nesses dois versículos aí a gente vê a expressão primogênito e unigênito, que eu já havia falado, que se é primogênito, foi gerado primeiro, ou seja, teve um início. Será que isso quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado? É verdade que essas expressões, unigênito e primogênito, eles falam realmente de alguém que foi gerado, né? Não tem como ver eternidade nesses termos. A gente entende que houve um começo. Primogênito porque mostra que foi o primeiro filho, né? Ou o filho da herança, da promessa, né? E unigênito porque foi o único filho. Vamos tentar explicar então, né? Vamos lá. Para isso, para explicar esse termo, primeiro eu quero que a Bíblia explique. A gente entende que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, e a partir da Bíblia nós vamos trazer a interpretação dessa verdade, amém? Leia comigo no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, que foi a primeira profecia messiânica, onde está escrito assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a
tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra-chave, a frase-chave nesse versículo é da semente da mulher. Amém? Anota aí, da semente da mulher. Eu quero ler outro versículo aqui, onde está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. É Isaías, eu esqueci de anotar Isaías, eu esqueci qual foi a referência aqui. Deixa eu ver. Depois eu passo para os irmãos e coloco a referência na descrição do vídeo, tá bom? Está em Isaías esse versículo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, né? Um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. A expressão-chave aqui, né, a frase-chave aqui, nascerá de uma virgem, né? A virgem conceberá. A Bíblia mostra que ele nasceria de uma virgem. O cumprimento está em Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Eu vou ler, tá bom? Vou ler com os irmãos. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 25. Preste atenção. Está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, ou seja, prometida, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, versículo 23, vem dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então, não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Aqui em Mateus a gente vê o cumprimento da profecia de Isaías e da profecia de Gênesis 3,15. Aí, né, eu quero fazer a pergunta, aí vem a revelação do Espírito Santo, amém? Jesus, preste atenção nisso, meu amado, minha amada, porque aí vem a revelação do Espírito Santo. Jesus, ao se esvaziar, ou seja, ele se esvaziou, né, no sentido de valor, se esvaziou ao se fazer sem valor, amém? Ele não se esvaziou do seu poder, é o que a gente vai entender mais à frente, que eu vou falar da deidade de Cristo. Jesus nunca deixou de ser Deus, né? Ou seja, ele não se esvaziou do seu poder. A glória da qual ele se esvaziou está relacionada com o valor. Ele se esvaziou de todo o seu valor na glória. Ele se fez sem valor algum por nós. Né? Isso não significa
que esvaziou-se do seu poder, de maneira nenhuma. Nasceu da semente da mulher, isto é, sem participação de um homem. Foi gerado por Deus, concebido pelo Espírito Santo, que é Deus. Amém? Desta forma, Jesus se fez filho de Deus. Ele não era filho de Deus, ele se fez filho de Deus, para que por meio da sua obediência ao Pai, trouxesse a reconciliação de Deus com os homens. Entendeu? Jesus, ele era filho de Deus, uma vez que foi concebido por Maria de forma espiritual. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, foi gerado por Deus na barriga de Maria, concebido pelo Espírito Santo, sem a participação de um homem. Por isso Gênesis fala que é da semente da mulher, por inimizade entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher, né? Não a semente do homem, né? E a partir da semente da mulher, gerado pelo Espírito Santo, viria o Filho de Deus, né? Se ele foi gerado pelo Espírito Santo na barriga da mulher, na barriga de Maria, ele foi gerado por Deus. Então, daí vem a expressão Filho de Deus. Jesus sempre foi Filho de Deus? Não. Na eternidade, ele não é o Filho de Deus. Ele nunca foi filho. Ele é filho agora, porque ele se fez filho para que, por meio da obediência, ele nos conduzisse ao relacionamento perdido no Jardim do Éden. Né? Ou seja, ele nos reconciliou com Deus pela obediência, uma vez que pela desobediência entrou o pecado e pelo pecado a morte entrou no mundo. Então, assim a gente deve entender as Sagradas Escrituras. Jesus é eterno? Sim. Ele é filho de Deus? Sim. Só que ele continua sendo eterno. Porém, agora ele é filho de Deus porque ele se fez filho na sua humilhação, ao se esvaziar da sua glória, né? Ao se fazer sem valor, habitar entre nós. Ele se fez filho de Deus, ou seja, ao se encarnar, o próprio Deus encarnado em forma humana, como filho de Deus, sem participação humana, apenas da semente da mulher, gerado pelo Espírito Santo, que é Deus. Então, logo, ele se tornou filho de Deus, o Messias esperado, o ungido de Deus, aquele que viria da semente da mulher e não da semente do homem, não gerado por um homem e por uma mulher, mas gerado por Deus na barriga da mulher. Amém? Estou sendo redundante e repetitivo para que você entenda, tá bom, amado? Eu creio e espero que eu esteja sendo mais claro possível nessa explicação, porque é muito importante você entender por que Jesus é chamado Filho de Deus. Não é porque ele foi criado na eternidade, né? Não é porque Deus o criou. Ele é eterno. Jesus é tão eterno como o Pai, como o Espírito Santo. Ele tem a eternidade em si, ele é Pai da eternidade, como diz Isaías, né? Porém, ao nascer em forma humana, ele se fez Filho de Deus. Ele se tornou Filho de Deus. Amém? Então ele é Filho de Deus sim, porque nasceu da semente da mulher, gerado pelo Espírito Santo e habitou entre nós para que pela obediência ele nos trouxesse salvação. Amém? Olha que coisa linda, que mistério maravilhoso que a palavra de Deus nos revela. Na verdade, ele nunca deixou de ser Deus. Ele não foi criado. Amém? Ele é o Pai da eternidade. Só para frisar. Amém. Vamos lá. Amém. Isso. Agora eu vou partir, já que está entendido essa questão do porquê ele é Filho de Deus, anota para que você não perca de vista, para que você esteja sempre estudando, tá? Essa questão do fato de que ele é Filho de Deus a partir do momento em que ele foi concebido por uma virgem. Amém? Porém, ele é eterno. Agora nós vamos partir para a eternidade dele. O que a Bíblia diz, né, em relação a Cristo, a sua eternidade. Vamos explicar também aqui rapidinho os termos que eu falei no início.
primogênito de toda a criação e a expressão unigênito. Vamos ler, para você entender, a sequência do texto de Colossenses, já que a gente leu o início, né? Colossenses 1,15, onde está escrito: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora eu quero ler a sequência. Colossenses 1,16. Porque nele, atenção à leitura, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? A expressão primogênito não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado. Apenas quer dizer que ele é o princípio de toda a criação. Ele é o primeiro dia, quando Deus diz, antes dos luminares, foi criado o quê? A luz. Ele é a luz. E a luz é o que? Chamada de quê em Gênesis 1? Dia. E se você for observar, dia com letra maiúscula. Então ele é o dia e ele é a noite, que também está com letra maiúscula. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro dia que foi criado, né? Quando foi criado a luz. Aliás, não foi criado, veio a ser a luz. Né? Porque a luz já existia, Deus é a luz, Jesus é a luz. Então ele veio a ser. Quando Deus disse, haja luz, Cristo é o haja de Deus. Ele é a luz que veio a ser sobre a escuridão, para que a escuridão se dissipasse e viesse a criação. Ou seja, ele é o haja de Deus, ele é a ordem, ele é o verbo de Deus. E a gente vai ver mais sobre isso. Então, se ele é o dia, ele é a noite, ele é o primeiro e o último, o primeiro e o princípio e o fim, o primeiro e o último, ele é o primeiro dia e ele é o sétimo dia. Se a gente vai estudar mais sobre isso, eu não vou entrar em detalhes, mas ele é tanto o princípio como o fim. A Bíblia é tão clara, tão reveladora, tão maravilhosa, que se você ler buscando de Deus, convidando o Espírito Santo, ele vai te revelar essas coisas. Amém? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o primogênito. Por isso ele é chamado primogênito, não porque ele foi gerado, mas porque ele é o princípio de todas as coisas. Eu quero ler ainda, vamos lá, falei agora sobre o primogênito, agora a expressão unigênito. Por que ele é chamado de unigênito? É porque foi gerado, o único filho gerado? Sim, mas não porque ele foi gerado lá no princípio de todas as coisas. Ele é o unigênito porque ele foi o único ser humano gerado pelo Espírito Santo na barriga de uma virgem, sem a participação de um homem. Por isso ele é chamado unigênito. Não porque ele um dia foi criado, mas porque ele foi concebido, né? Porque ele foi encarnado como unigênito do Pai, ou seja, o único filho gerado pelo Espírito Santo, que é Deus. Ele foi o único filho que Deus gerou na barriga de uma mulher. Amém? Os outros são gerados de forma natural. O homem vai, lança a semente, a mulher gera durante 9 meses e o filho nasce. Claro que Deus é que sustenta, que Deus é que dá a forma, mas gerado e concebido pelo Espírito Santo sem a participação de um homem. O único que foi gerado, o unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Após o unigênito e através do unigênito, nós todos temos acesso a nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Mas o único Filho de Deus, gerado por Deus, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo que nasceu em forma de homem. Amém? Por isso ele é chamado de unigênito. Não porque ele foi gerado um dia, mas porque ele foi gerado na barriga de uma mulher sem a participação de um homem. Daí que vem a expressão unigênito. Amém? Mas se ele é primogênito, ele é o princípio de toda a criação, ele é o princípio de tudo. E aí eu quero ler ainda, só para a gente concluir, a gente já está acabando. Só vamos concluir aqui. Então, vamos lá. Quem era Jesus antes de se tornar filho?
né? Já que a gente falou aqui, se ele era o primogênito de toda a criação, ele é o princípio de todas as coisas, ou seja, ele é o que trouxe à existência todas as coisas, né? E se ele não foi, né, gerado, né, se ele se tornou filho, se ele não era filho antes, então quem ele era? Vamos lá, vamos continuar aqui só para a gente finalizar. Eu não vou entrar muito na questão porque eu vou falar sobre a divindade de Cristo na próxima vez que eu vier a falar, né, sobre Jesus Cristo, Deus. Mas agora eu quero falar aqui quem ele era, né? Vamos lá. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era Cristo no princípio? Antes de ser filho, ele era o Verbo, ele era a palavra, ele era o haja de Deus, né? Façamos, Deus Pai, o projeto, haja a palavra de ordem, a palavra declarada, né? O haja de Deus é o próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. Em algumas traduções você ainda vai ver escrito no princípio era a palavra. Amém? Então, se ele era a palavra, ele era o haja. E quando a gente vê lá e ouve, a gente vê ali a ação do Espírito Santo, né? Porque a partir do haja, ouve. A ação do Espírito Santo trouxe ao cumprimento o plano, o propósito do Pai, declarado pelo Filho, né? E aí o Espírito Santo traz ao cumprimento todas essas coisas. Então Jesus é o haja de Deus. Não tem um louvor? Mas o haja de Deus, o haja de Deus, né? É exatamente isso que quer dizer o fato de que Jesus é a palavra, é o Verbo. Quem era Jesus antes de ser filho? Ele era a palavra. Ele se tornou filho, mas ele antes era a palavra. Tanto Deus como o próprio Deus. A mesma essência, né? A mesma personalidade, com funções diferentes, mas o mesmo Deus na sua essência, na sua natureza. Amém? No princípio era o Verbo. Simples assim. Em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7, não estranhe se a sua Bíblia não tiver esse versículo, né? Só tem esse versículo os que possuem a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu uso como referência para os meus estudos. É uma linguagem um pouco mais difícil, porque é uma linguagem que é mais fiel ao original, né? Eu não gosto das Bíblias que vêm traduzidas a partir do texto crítico, e por isso eu uso apenas a fim de comparações e estudos. Eu ainda vou falar sobre isso também, mais à frente. Mas se a tua Bíblia não tiver esse versículo que eu vou ler agora, não estranhe. É porque a sua Bíblia deve ser uma Almeida Revista Atualizada, deve ser uma NVI, né? Então não vai conter esse versículo porque, segundo os estudiosos que têm por base o texto crítico, esse versículo não existe lá, né? Ou tá marcado entre parênteses, né? Como forma de desacreditar o versículo. Realmente são poucos manuscritos que contêm esse versículo, mas existe esse manuscrito, esse versículo lá, tá bom? Eu vou falar sobre isso mais à frente também, não vou entrar nesse particular no momento. Vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: porque três são os que dão testemunho, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Aqui você vê a segunda pessoa da Santíssima Trindade não ser referida como filho, não ser citada como filho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade aqui é quem? A Palavra. Amém? Que é exatamente o contexto do Antigo Testamento, o contexto sobre quem era Jesus. E essa é a essência de Cristo. Ele é a Palavra.
Tanto é que os evangelhos declaram o quê? A palavra de Cristo, né? Relatam o próprio Cristo declarando para o homem aquilo que o homem não entendeu desde o princípio, a vontade de Deus. E o Filho veio declarar para que depois, quando o Filho fosse assunto ao céu, né, quando ele subisse ao céu, voltasse para a sua glória, né, que o Espírito Santo desceria e traria o cumprimento, ou seja, a revelação dessa palavra declarada por Cristo para a vida de todos aqueles para a vida de todos os homens, né? E mediante essa revelação, muitos Deus vem salvando através disso, através do Evangelho de Cristo, né? A palavra de Cristo, Ele é a própria palavra, amém? Então, na eternidade, quem é Cristo? A palavra. E quem Ele é hoje? Ele é o Filho de Deus, que está assentado à destra de Deus, né? E um dia voltará para nos buscar. Amém? Ele é Deus, mas sobre a deidade de Cristo eu vou falar mais à frente, amém? Então, enfim, o propósito nesse momento é explicar a expressão Filho de Deus, e eu acredito que eu consegui fazer isso, né, para a honra e glória do Senhor, com a graça de Deus, e eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha realmente entendido. Caso você tenha algum tipo de dúvida, coloque nos comentários aí do vídeo, né? Eu vou tentar responder da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que Deus me capacitar para responder, né? Eu creio que Ele me dará a resposta sempre que me for perguntado algo. E na próxima oportunidade, eu vendo ali seu comentário, ou eu respondo o seu comentário ali na resposta dos comentários mesmo, ou eu tiro a sua pergunta como tema para um próximo vídeo e respondo através de outro vídeo, tá bom? Vou fazer dessa forma, fica melhor. Se inscreve aí no canal, né? Dá um like, curte aí, compartilha com os teus amigos, para que essa palavra, para que esses ensinos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo o link para o meu canal no Telegram e o link para o grupo que eu tenho, Estudos Cristocêntricos, no WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar aí para mim. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.